Olá, tudo bem? Eu me chamo Newton Barreto e estou com vocês mais uma vez para mais uma lição do curso Deixe a Bíblia Falar. Vimos até aqui que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, portanto, todos merecem a morte. A condenação para aqueles que não se reconciliarem com Deus será terrível. Lago de fogo e enxofre, segunda morte, choro e ranger de dentes, trevas, junto com o diabo e seus anjos, definitivamente separados de Deus por toda a eternidade. Há alguma esperança? O pecado criou um abismo, um grande distanciamento separando o homem de Deus. Jesus construiu a ponte para religar o homem a Deus. Quando ele sofreu a nossa punição, ele recebeu o nosso salário. Como atravessar esta ponte? Primeiro, crendo, como vimos na lição anterior, que significa, crer significa acreditar e obedecer. Segundo, arrependendo-se de nossos pecados. Mas qual é o passo seguinte que dá aquele que acredita? Qual é, talvez, a primeira obra ou ação de obediência visível após o arrependimento? O arrependimento é mudança de mentalidade, é uma firme decisão de deixar em definitivo o pecado para seguir a vontade de Deus. E o passo seguinte para atravessar a ponte e finalmente chegar até Deus, sendo reconciliado, religado a Ele, é justamente o batismo. E nesse quarto módulo do curso Deixa a Bíblia Falar, que tem como tema a parte do homem na salvação da alma, estudaremos agora a segunda lição, que é o batismo na Bíblia. E as seguintes perguntas sobre o batismo precisam ser respondidas à luz da Bíblia. Como deve ser feito o batismo? Por que ser batizado? Qual o propósito, a finalidade do batismo? Quando ser batizado? Quem deve ou pode ser batizado? E a quantos batismos? Estas perguntas responderemos no decorrer desta lição. Vamos começar com a pergunta como? Como o batismo deve ser administrado, realizado? Hoje, fazem ou administram o batismo de diversas formas diferentes. Mas no Novo Testamento, a palavra grega usada para batismo já nos diz a forma pela qual o batismo deve ser realizado. E esta palavra é baptisma, que significa imergir, mergulhar. Portanto, hoje usamos em nossas Bíblias, na língua portuguesa, uma palavra que não foi traduzida, e sim transliterada, que quer dizer que eles mudaram algumas letras para facilitar a pronúncia. E é justamente a palavra batismo que aparece em nossas Bíblias, originada da palavra grega baptisma. Se esta palavra fosse traduzida, hoje nós falaríamos imersão, ao invés de falar batismo, pois é o significado da palavra batismo. Hoje, nos dias atuais, no mundo cristão ou evangélico, pratica-se batismo por exemplo, aspersão, que é aspergindo ou salpicando água na pessoa com as mãos ou um outro instrumento qualquer. Também por derramamento, que é derramando água na cabeça da pessoa. Porém, a palavra grega escolhida no Novo Testamento para este ato cristão já nos diz a forma pela qual ele deva ser realizado. E a palavra grega escolhida pelos autores do Novo Testamento não foi rantizo, que significa aspersão, nem sheó, que significa derramamento, mas batisma, que significa mergulhar, imergir. Mas
Se o significado da palavra grega usada para este ato cristão não fosse suficiente para responder sem deixar dúvidas, a pergunta como o batismo deve ser realizado, poderíamos também observar os exemplos de batismo no Novo Testamento. Em Marcos capítulo 1, encontramos João Batista, e o nome dele já diz qual era a sua ocupação principal. João Batista batizando pessoas. E como as batizava? Marcos, na verdade, não João. Marcos capítulo 1, versículo 5, nós lemos as seguintes palavras. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 5. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João os batizava no Rio Jordão. No rio não significa fora do rio, mas dentro do rio. No Evangelho de João, agora sim, no Evangelho de João, capítulo 3, o povo se deslocava, caminhava, andava distâncias, talvez algumas mais longas do que outras, de suas casas para um lugar onde havia algo necessário para que o batismo fosse realizado. E o que era? Que era necessário para que o batismo fosse realizado, então exigiu das pessoas que se deslocassem, saíssem de suas casas e procurassem esse lugar. João capítulo 3, versículo 23 diz: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. Para esse ato cristão ser realizado ou administrado, é necessário que haja muita água. Se fosse derramamento de um pouco de água, de uma certa quantidade de água na cabeça, ou aspersão, quer dizer molhar a mão em água ou outro objeto e aspergir e pingar um pouco de água na pessoa, não seria necessário o povo andar, mover-se para algum lugar fora da cidade. Na própria cidade o povo poderia ser batizado, mas era necessário muita água. Obviamente, isso já indica, se o significado da palavra não fosse suficiente, aí são mais algumas evidências que indicam que batismo é imersão, é mergulho em água. Jesus também foi batizado por João Batista e foi batizado por imersão. É até estranho dizer que Jesus foi batizado por imersão. Seria como se estivéssemos dizendo que Jesus foi imerso por imersão, porque a palavra batismo significa imersão. Então Jesus foi batizado por mergulho, né? Jesus foi mergulhado por mergulho. É um pouco estranho. Mas em Marcos capítulo 1, versículos 9 e 10, está escrito, Marcos capítulo 1, versículos 9 e 10, nós temos a descrição do batismo de Jesus, e lá está dizendo: nesta ocasião Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão, que quer dizer dentro dele. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu aberto e o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele. Então Jesus foi batizado no rio e ele precisou sair da água. Hoje há quadros pintados tentando ilustrar a cena do batismo de Jesus, em cuja cena Jesus encontra-se dentro da água, com a água até a cintura ou até a altura do peito, e João derramando água na cabeça dele. Isto em si já seria uma incoerência, algo que não está sendo muito justo nessa cena, não está sendo lógica, inteligente nessa cena. Por que Jesus entraria no rio, molhando-se até a cintura, o peito, quase o corpo todo, se o batismo fosse através de derramamento de um pouco de água na cabeça? Esses quadros não apresentam a cena como a Bíblia ensina, como ela realmente aconteceu. Jesus foi
imerso, ele foi mergulhado na água, porque o batismo era feito assim. Logo mais, iremos explicar detalhes sobre esse simbolismo da imersão, do mergulho, que também o simbolismo do batismo pressupõe imersão e mergulho. Então, como o batismo era realizado? Por imersão, por mergulho em água. Segunda pergunta, por quê? Por que uma pessoa precisa ser batizada? Ou qual é o propósito ou finalidade do batismo? Comecemos com Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos 36 a 38. Aqui nós lemos o seguinte: Pedro pregando no dia de Pentecostes, quando a igreja foi iniciada, ele diz: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês recebam o Espírito Santo de Deus. Pedro disse, diante da pergunta daquelas pessoas, o que devemos fazer, o que faremos, irmãos? Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? Segundo este texto bíblico, o batismo é para quê? Preste bem atenção no que diz a Bíblia. Deixe a Bíblia falar. Para que seus pecados sejam perdoados. Por que o batismo deve ser feito? Por que uma pessoa precisa ser batizada? Para perdão de seus pecados. Um outro texto, na Nova Versão Internacional, é Atos capítulo 22, versículo 16. E lá Paulo está contando a sua conversão, que aconteceu quando ele foi convertido. E no versículo 16, Paulo diz que Ananias lhe disse as seguintes palavras: e agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. A Nova Tradução na linguagem de hoje vai dizer: e os seus pecados serão perdoados. Seja batizado e lave os seus pecados, ou seja batizado e os seus pecados serão perdoados. Conforme Atos 22:16, esta passagem que acabamos de ler, o batismo tem que finalidade? Leia em sua Bíblia, sem pressa, calmamente. O texto é muito claro. O batismo tem a finalidade de lavar os pecados. Tanto em Atos 2:38 quanto em Atos 22:16, o batismo é para a remissão. Almeida Revista e Atualizada dirá, a versão Almeida Revista e Atualizada dirá para a remissão. O batismo é para lavagem. O batismo é para perdão dos pecados. Agora veja Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Marcos capítulo 16, palavras do Senhor Jesus, Marcos 16, 15 e 16, onde nós lemos o seguinte: então ele disse, Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem seria salvo por causa da pregação do evangelho? De acordo com as palavras de Jesus, seria quem crer e aquela partícula adicional na língua portuguesa que quer dizer mais, ou seja, soma-se crer e for batizado será salvo. Na lição anterior,
falamos sobre a natureza da fé verdadeira e vimos em Tiago capítulo 2 que a fé se complementa ou se completa pelas obras ou ações de obediência. Então, este ensinamento de Jesus, que diz que quem crer e for batizado será salvo, está em total harmonia com o que Tiago havia dito. Pois quando Jesus diz quem crê e for batizado, está indicando que depois da fé vêm as ações da pessoa que crê, vem a obra de obediência. É uma sequência, uma coisa acontece após a outra. Quem crê fará o que for necessário para ser salvo. E batismo, segundo Jesus, é necessário. Então, poderíamos dizer que crendo, a pessoa será batizada e assim será salva. Mas alguns resistem, dizendo: mas por que Jesus não disse e quem não crer e não for batizado será condenado no final do versículo 16, mas apenas quem não crê será condenado? Olha, isso é muito lógico, óbvio, claro. Quem não crê não fará nada mais. Não será batizado e não fará nada mais. É desnecessário Jesus dar mais explicações. Quem não crer não irá se arrepender e não será batizado e não amará e não perdoará e, resumindo, não fará a vontade de Deus. Jesus não precisava acrescentar depois do não crer tudo o que a pessoa não faria. Se ela não crer, não fará nada mais. Quem crê, fará tudo o que for necessário. Inclusive este, que talvez seja o primeiro ato visível, que servirá como uma evidência de que há fé por parte da pessoa. O batismo, conforme o que Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 16, uma pessoa deve ser batizada para quê? Se quiser, pode ler novamente para você mesmo. O texto é muito claro. A pessoa deve ser batizada para ser salva. Agora, vamos para 1 Pedro, capítulo 3. No texto de 1 Pedro, capítulo 3, Pedro faz uma comparação entre o que aconteceu nos dias de Noé e o que acontece agora. Pedro diz, na segunda parte do versículo 20, que Noé e sua família foram salvos através da água. 1 Pedro, capítulo 3, segunda parte do versículo 20, diz: as poucas pessoas que estavam lá, que estavam nela, na arca, ou na barca, 8 ao todo foram salvas pela água. E no versículo 21, ele vai dizer: aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que da mesma forma que a água tornou-se o elemento, o instrumento para a salvação de Noé e sua família, a mesma água que condenou o mundo salvou Noé e sua família, porque Noé e sua família flutuaram sobre a água. Esta mesma água continua sendo um instrumento, um elemento usado no processo de salvação. Agora, no batismo. Aquela água, disse Pedro, representava o batismo, que agora salva vocês. Conforme o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, o batismo faz o quê? Leia na sua Bíblia e responda para mim. O que faz o batismo? O texto é claro, não é mesmo? O batismo salva, no sentido de que é naquele momento, naquela ocasião, que a pessoa passa a ser salva. Agora nós vamos para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6 é aquele texto que eu havia mencionado que nos explica
o simbolismo, ou seja, o que o batismo representa. E deixa claro, desta forma, explicando o que o batismo representa, deixa claro que ele deve ser feito por imersão. E vamos ver, lendo esse texto e procurando compreendê-lo, pouco a pouco, vamos ver o que o batismo representa. Lembre-se que o apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos da cidade de Roma. Eles já haviam, obviamente, sido batizados. E o versículo 1 nos diz que uma questão está em pauta, está sendo tratada. Será que aqueles cristãos já salvos deveriam continuar pecando? O versículo 1 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E o apóstolo Paulo responde no versículo 2: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A resposta à pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta é: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, Paulo lembra um fato que ocorreu, que se deu com aqueles cristãos em Roma. Vocês esqueceram que nós morremos para o pecado? Como podemos continuar pecando? Em seguida, Paulo dirá quando aconteceu esta morte para o pecado. Quando foi que aqueles cristãos da cidade de Roma morreram para o pecado? Quando? Em que ocasião? Foi quando eles simplesmente acreditaram? Ou foi quando leram a Bíblia? Ou foi quando foram ao culto na igreja? Quando foi que eles morreram ao pecado? Paulo diz nos versículos 3 e 4. Leiamos. Romanos 6, 3 e 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Olha aí! Eu li só o versículo 4, mas o versículo 3 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Aí no versículo 4, Paulo diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Paulo então lembra aqueles cristãos do que havia ocorrido com eles quando foram batizados. Paulo está dizendo: gente, quando fomos batizados, nos unimos a Cristo, à semelhança de sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós fomos sepultados com Cristo através do batismo. E da mesma forma como Cristo foi ressuscitado, nós ressuscitamos para viver uma nova vida. Veja versículos 5 a 11. Versículos 5 a 11. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso que fala sobre o batismo e fala sobre o que acontece
a alguém que é batizado. Almeida Revista e Atualizada, nos versículos 3 e 4, dirá: ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O versículo 5, na Almeida Revista Atualizada, dirá: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E ainda diz: foi crucificado com ele o nosso velho homem. Isto é o que o batismo representa. Ao sermos batizados, experimentamos algo semelhante ou parecido ao que Jesus experimentou. Eventos, acontecimentos que se deram com Jesus de uma maneira semelhante se dão com aqueles que são batizados. Nos tornamos, desta forma, parecidos com Jesus, de uma maneira toda especial. Jesus Cristo morreu por causa dos pecados. Ao sermos batizados, nós morremos para os pecados. Jesus Cristo foi sepultado, ele foi colocado numa gruta cavada numa pedra. E nós somos simbolicamente sepultados em água. Eis a razão para o batismo ser imersão. É um sepultamento simbólico em água. Jesus Cristo ressuscitou para viver para Deus. A morte não tem mais poder sobre ele. E ao levantarmos das águas do batismo, ressuscitamos espiritualmente para viver para Deus, e a morte também não terá mais poder sobre nossas vidas. É justamente por isso que batismo é, mais uma vez, imersão em água. Imersão em água. A pessoa é sepultada e levanta-se da água como se estivesse ressurgindo, e espiritualmente está. Que maravilha é o batismo e o que ele representa. É um momento determinado na Bíblia, escolhido por Deus, em que nos unimos a Jesus de uma forma toda especial nos eventos mais importantes de sua história e que resumem, são o centro, o âmago do Evangelho: morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Novamente, no batismo, passamos por uma experiência semelhante à que Jesus passou. E assim, nos identificamos com Cristo, nos assemelhamos a Cristo. Obtemos dessa forma a vida plena e eterna, à semelhança de Jesus, quando ressuscitou espiritualmente, no nosso caso, ao sairmos das águas do batismo. Isto é o que acontece com aquele que é batizado, segundo o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 1 a 11. O que é o batismo? É a morte, é o sepultamento e é a ressurreição à semelhança de Jesus. Abra sua Bíblia também em Colossenses capítulo 2, versículo 12, onde lemos o seguinte: pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com ele. O batismo é parte essencial, fundamental da experiência cristã. E é parte essencial, fundamental, não pode deixar de acontecer, precisa acontecer pelo seu significado para a salvação da alma. Voltarei com você no próximo vídeo, falando sobre o batismo na Bíblia. Vejo você logo mais.